Como eu construí esse corpo em 5 passos. Muitos de vocês veem esse meu antes e depois, as fotos de antes e depois das minhas alunas. Pensam que foi sorte, genética boa ou algum segredo mirabolante que só eu sei, suplemento caro ou até cirurgia. Mas a verdade nua e crua, é que eu já estive exatamente onde você talvez esteja agora, perdida, insatisfeita, pulando de dieta em dieta, treino em treino, sem entender por que nada funcionava, me sentindo, de certa forma, uma frustração invisível e um sentimento de derrota. Eu já fui a pessoa que evitava tirar foto do corpo inteiro, já fui a pessoa que usava roupa larga para esconder, já fui a pessoa que olhava no espelho e só via defeito, e hoje eu vou abrir aqui um pouco para lhe mostrar os 5 passos exatos da minha transformação. O caminho que me tirou do zero, do fundo do poço e me trouxe até aqui. E eu vou ser brutalmente honesto com você. Então, fica aqui comigo porque o passo 1 foi a maior dificuldade. A parte mais dolorosa talvez seja a sua também. Passo 3 foi onde eu vi a primeira mudança no espelho e onde eu comecei a acreditar que era possível. E o 5 é o que eu faço até hoje, todos os dias, para, de alguma forma, continuar evoluindo. Porque a transformação, na verdade, nunca termina. Então vamos nessa jornada. O primeiro passo foi a decisão radical. E quando eu digo radical, eu quero dizer uma decisão de verdade. E não só mais uma promessa de ano novo. Não vou começar na segunda. Não vou tentar. Foi uma decisão. Num dia aleatório, que eu não aceitaria mais me sentir daquele jeito. E não aceitaria mais viver uma vida pela metade, escondida, com vergonha do próprio corpo. Foi nesse dia que eu parei de dar desculpa, parei de culpar sua rotina, trabalho, a falta de tempo, a genética, o metabolismo lento, até tireoide. Eu assumi que 100% da responsabilidade eram minhas. Eu olhei no espelho e disse, se eu quiser mudar, só vai depender de mim. Ninguém vai fazer isso por mim, ninguém vai me salvar. Eu sou o herói da minha própria história. E essa decisão não foi fácil, ela foi dolorosa. Porque assumir uma responsabilidade significa abrir mão de dar desculpas, abrir mão de uma zona de conforto, abrir mão de se fazer de vítima, mas foi, de certa forma, libertador. Porque no momento em que você assume o controle, você também ganha o poder de mudar. A transformação só começa quando você decide, de verdade, que o estado atual não é mais uma opção, que você merece mais e que você vai ter mais. Passo 2, a educação. Eu entendi que treinar pesado e comer frango com batata doce não era um plano, era um slogan. Era uma frase de motivação de Instagram, me dizer. Eu precisava entender o que estava fazendo e o porquê. Então, mergulhei em livro, artigo, muito estudo. Estudei fisiologia, nutrição, treinamento, para entender o porquê as coisas acontecem. Porque musculação é melhor do que cardio para emagrecer. Por que proteína é tão importante? Por que descansa parte do treino? Por que o corpo entra em platô? Por que o efeito sanfona acontece? Parei de seguir regras cegas e parei de acreditar em tudo que vi na internet para começar a entender os princípios. O conhecimento foi uma ferramenta importantíssima para parar de ser enganado por promessas fáceis, dieta da moda, ou aqueles suplementos milagrosos. E na verdade você não precisa virar nenhum cientista, você precisa entender o básico. Precisa saber como o seu corpo funciona para poder trabalhar com ele, não contra ele. Invista em conhecimento, leia, estude, pergunte. É o melhor investimento que você pode fazer para a sua vida. E é por isso me levou ao ponto 3, ponto de virada, onde tudo começou a mudar de verdade. A execução imperfeita. No começo eu achava que precisava ser perfeito. Treinar 6 vezes por semana, 100% dieta, dormir 8 horas, todas as noites, nunca falhar. E na primeira falha, na primeira vez que eu comia um doce ou pulava um treino, jogava tudo pro alto. Pensava, já que eu estraguei, tanto faz. Eu vou comer tudo hoje, começo de novo na segunda. E a virada de chave foi quando eu aceitei que o feito ele é muito melhor do que o perfeito. Então eu me comprometi a treinar 3 a 4 vezes na semana, não importava o que acontecesse. Fizesse chuva, fizesse sol, cansado ou animado, eu ia. Não eram 6 sempre, mas eram 4 consistência. E essa consistência imperfeita é muito mais poderosa do que uma perfeição esporádica. Se eu errasse uma refeição, por exemplo, comesse uma pizza no sábado, não jogava o dia todo fora. Ou não entrava no já estraguei comer todo. Apenas voltava ao plano na refeição seguinte. Simples assim. Sem drama, sem desculpa e sem autossabotagem. A consciência na perfeição, capacidade de continuar mesmo quando você falha, é o verdadeiro segredo. E não é sobre nunca cair, e sim sobre ser capaz de sempre se levantar. Isso nos leva ao ponto 4, o foco na força. Assim como eu contei na história da Maria do passado, eu mudei o meu objetivo. Parei de subir na balança todos os dias, parei de medir com fita métrica toda semana, parei de viver obcecado com o número. Meu foco virou em aumentar a carga nos exercícios. E aí eu criei um diário de treino. Você também pode fazer. E a minha meta era levantar 1 quilo a mais, fazer uma repetição a mais, correr 10 segundos a mais. Isso me deu várias vitórias semanais e isso me faz me sentir mais forte. Toda vez que eu colocava mais um disco na barra, eu me sentia cada vez mais preparado, mais confiante.
não estava mais lutando contra o meu corpo, e sim construindo junto a ele. O corpo que eu queria, um corpo magro, definido e forte, começou a construir como consequência direta dessa força. E eu não emagreci para ficar forte, eu fiquei forte e emagreci como consequência. Finalmente, então, nosso passo 5, que eu faço até hoje, que me mantém evoluindo, adaptação constante. O corpo de hoje, ele não responde aos mesmos estímulos de 6 anos atrás. A vida muda, a rotina muda, os objetivos mudam, o corpo, ele se adapta. Eu aprendi a ouvi-lo e ajustar o plano, periodizar o treino, mudar os exercícios, testar novas abordagens, tudo isso é importante. Às vezes, por exemplo, eu preciso aumentar a intensidade, às vezes eu preciso diminuir e dar mais descanso, às vezes eu preciso comer mais, às vezes eu preciso comer menos. O processo, ele nunca é uma linha reta, ele é mais como se fosse uma dança, um diálogo constante com o seu corpo. É preciso saber a hora de forçar e a hora de recuar. É um aprendizado eterno e isso é muito interessante, porque significa que você nunca para de evoluir. Então, a minha jornada de transformação se resume a isso: decisão radical, educação, execução imperfeita, foco na força e adaptação constante. Esse é o mapa. Não tem atalho, não tem pílula mágica e não tem segredo escondido. Mas eu te garanto, com todas as minhas forças, que esse caminho funciona. Porque funcionou comigo, porque funciona com minhas alunas todos os dias. Então, se você quer encurtar a sua jornada, se você quer ter acesso a um método para já aplicar todos esses passos de forma estruturada, com treinos montados, e com acompanhamento, eu te convido a conhecer a minha consultoria, aqui no link da descrição. Eu já trilhei o caminho, eu já errei, eu já aprendi, já trilhei milhares de vezes e eu posso te guiar. Você não precisa fazer isso sozinho. Vamos juntos?